Bem-vindos ao Mistério, o programa que leva você ao mundo dos espíritos, da fé e dos fenômenos sobrenaturais. Hoje vamos ver o que há de novo no caso dos extraterrestres de Varginha e saber um pouco mais sobre as cirurgias espirituais com o médium George Browne. E o nosso primeiro assunto não vem daqui, vem de outro mundo. Preparem-se, vou até me sentar, porque os fantasmas estão chegando. Será que eles existem? Histórias de almas penadas que assombram casas, de espíritos que vagueiam por museus e de fantasmas que aparecem em teatros, existem há séculos. Inspirada nessas histórias, a indústria cinematográfica já realizou centenas de filmes atraindo espectadores do mundo inteiro. Mas parece que nem tudo é ficção. Os primeiros testemunhos que se têm notícias sobre a existência de fantasmas vieram de Londres. O interesse pelo sobrenatural nessa cidade é tão grande que existem agências turísticas, revistas e clubes especializados no assunto. Em toda a Grã-Bretanha, são mais de 1000 lugares considerados assombrados. Mas essas manifestações, aparentemente inexplicáveis, são de espíritos desencarnados ou mera imaginação de quem os vê? Realidade ou alucinação, esse tema já faz parte da cultura brasileira. Há 6 meses, uma agência de turismo no Rio de Janeiro criou um tour só de fantasmas. O roteiro inclui atrações históricas e culturais. Olha, o Tour dos Fantasmas surgiu a partir de uma pesquisa que eu desenvolvo há mais de 25 anos sobre a história do Rio de Janeiro. Reuni essas histórias que contavam com aparições, visões estranhas, fenômenos excepcionais que apareciam nos prédios históricos. Juntei isso tudo e montei um tour pela cidade. A semelhança dos que existem em Londres, a semelhança do que existe em Paris e em várias outras capitais europeias, o Rio de Janeiro agora tem o seu Tour dos Fantasmas. Na busca de explicações para esses fenômenos, o programa Mistério reuniu um grupo de pesquisadores no assunto e fez uma visita a 2 lugares considerados assombrados no centro do Rio. O primeiro foi o Museu Histórico Nacional, um complexo de prédios que começou a ser construído no século passado. Durante muitos anos, foi um verdadeiro arsenal de guerra. Hoje, guarda objetos de arte e armamentos militares que fizeram parte da história do Brasil. Vamos desvendar o mistério do museu com este aparelho de radiestesia. A radiestesia é um estudo que revela informações ligadas às vibrações energéticas dos ambientes. Aqui me parece uma grande concentração de energia. Não necessariamente agressividade, mas como fosse um clima de disputa, combate, debates. Tá? Não se encontra propriamente dito negativo, mas muito agitado, muito turbulento o local. Será verdade? A sensitiva Rosa Maria diz que também pode sentir as vibrações. Eu sinto realmente o local, como ele falou, mas eu sinto energias aqui, vamos dizer, energias de espírito aqui, como se houvesse realmente assim, pessoas julgando, fazendo julgamentos, agora com roupas que não são tradicionais, não são militares, são roupas mais à vontade. E eles conversando, sinto isso perfeitamente, como se tivesse essas energias ainda presentes, por ainda terem coisas para resolver. Existe algum fato que comprove isso? O guia de turismo e também historiador Milton Teixeira já ouviu histórias sobre esta sala. Nos anos 50, um vigia do Museu Histórico Nacional viu aqui um comício político muito interessante e acalorado, onde uma figura central falava do alto de uma barrica cerrada ao meio. E, inclusive, em determinado momento desse comício, esse orador apontou para o vigia e teria bradado: "É este homem, agarrem-no." E, claro, o vigia deu sempre nas canelas. E como a ciência explica essa captação de energia? O professor de física, Carlos Embaçaí, faz uma comparação com um fato ocorrido na década de 40.
Eu conheço um fato ocorrido com as tropas norte-americanas depois da guerra, por volta de 46, 47. O exército fez uma manobra e depois a aviação veio com aquela aerofotogrametria a fim de detectar se haviam vestígios militares deixados para a espionagem. E, para espanto geral, as máquinas filmaram um movimento de tropa que no momento não existia mais. Percorrendo as dependências do museu, um espírito em particular chamou a atenção de Rosa Maria. Logo que eu entrei na sala, eu realmente vi uma pessoa sentada nessa cadeira e era um senhor forte, mais para gordo, com os olhos azuis, pouco cabelo, calvo, e ele sentava como se estivesse assim, muito satisfeito, dono da situação. Mas uma pessoa bastante realmente explosiva e que tinha mania autoritária, tinha mania de botar os braços para trás. A dona Rosa Maria descreveu uma pessoa muito parecida com o fundador e diretor do Museu Histórico Nacional por 39 anos seguidos, o professor Gustavo Barroso. Ele, inclusive, tinha um temperamento que, pelo que dizem as pessoas que o conheceram na medida em que ele morreu no final do ano de 1959, ele tinha um temperamento que mais ou menos coincidia com o que os nossos amigos estão dizendo. Era um tipo bastante autoritário e que extremamente sisudo e provavelmente bastante nervoso, porque durante todo o tempo em que ele dirigiu essa instituição, ele, de certa forma, tomou essa instituição como parte da vida dele. O espírito aparece porque precisa de um agente. Nós somos agentes que estamos fazendo com que ele venha com mais facilidade. Ele está preso aqui ainda. O museólogo Clóvis Bornai trabalhou durante muitos anos com Gustavo Barroso no próprio Museu Histórico Nacional. Os guardas de museu, os guardas noturnos, às vezes comentavam isso. E parece que passou uma figura, passou alguém, mas naturalmente numa casa de recordações só poderia acontecer isso. Não se poderia esperar outra coisa. Acredito mesmo que ele tenha aparecido, não sei. Talvez com saudade. De queixas não, porque o museu hoje tem uma nova arrumação, tem uma nova direção e o museu não foi esquecido, muito ao contrário. O mais surpreendente, a imagem do professor Gustavo Barroso, descrito na vidência de Rosa Maria, foi encontrada logo após a gravação num dos corredores do museu. Como explicar? Terá sido uma coincidência ou um inexplicável mistério? Você pode encontrar essa resposta no próximo bloco. Mistério volta já. Histórias sobre fantasmas não surgem à toa. No mundo inteiro há testemunhos de aparições misteriosas. Isso estimula a imaginação popular e também a criação de obras como O Fantasma da Ópera, livro que se transformou num dos musicais de maior sucesso na Broadway. E parece que também há fantasmas perambulando pelos palcos do Brasil. Inaugurado em 1909, o Teatro Municipal é obra marcante na história do Rio de Janeiro. Aqui já se apresentaram alguns dos maiores artistas do mundo. O que pouca gente sabe é que o Municipal revela um mistério que não tem hora nem data para se apresentar. São várias as histórias de fantasmas e aparições aqui no Teatro Municipal. Nos últimos 20 anos ocorreram muitas. Um contralto que cantou no fundo da plateia há 20 anos atrás, depois veio a aparecer das dependências daqui do próprio teatro. Figuras costumam ser vistas nos bastidores, figuras diáfanas que desaparecem de repente. Não poucas vezes as pessoas recebem toques ou são encostadas em figuras inexistentes. E o que é mais curioso, os instrumentos musicais aqui têm uma rara habilidade de tocar sozinho. O funcionário Alberto Silva já teve algumas experiências sobrenaturais. Fazemos na parte de manutenções elétricas aqui dentro, em determinadas áreas aqui onde você entra. Então você percebe que assim, aquele espécie de energia que você como se estivesse sendo observado.
Então são coisas que às vezes você chega assim até se arrepiar mesmo legal. Como há pouco tempo aí, estava fazendo manutenção aqui com um colega. Ao entrar aqui dentro do corredor, fazer uma troca na plateia, então senti, me arrepiei todo. Aí falei com ele, cara, tu percebeu essa coisa que passou assim, um vulto como se passasse aqui? Ele disse, não, pai, não fala nem isso. E dali nós saímos voados. Vamos ver o que o nosso grupo de pesquisadores consegue captar no palco do teatro. O aparelho de radiestésico, ele mede campos energéticos. Tá? Porque o pensamento, tudo que nós pensamos e sentimos, se impregna nos objetos que estão à nossa volta. E tem uma memória energética no local. Essa memória pode ser simplesmente uma memória energética. Esse local está impregnado de uma energia, de uma memória boa ou uma memória ruim, né? Ou pode ser a presença também de um espírito. Você vê se você sente alguma coisa nesse sentido, mas eu vejo, na minha evidência, uma mulher loura, toda vestida de branco, mas como se fosse uma energia do local. Uma energia que está sempre presente por aqui. E ela emite uma luz. É uma pessoa de realmente muita luz. É branca, é bonita. Ela tem uns cabelos compridos, louros. E você coincide com o que você está vendo. Coincide. Na física, essas energias podem ser captadas por bússola, por outros aparelhos mais sensíveis. E no caso ali do pêndulo radiestésico, o que ocorre é que a pessoa que segura o pêndulo tem uma energia indutora que cria um campo magnético tal qual o ímã eletromagnético. E esse campo indutor vai fazer com que haja um magnetismo que capta essa energia, que tanto pode ser de origem espiritual como meramente uma vibração que existe em qualquer parte do universo. Essa mulher loura, vestida de branco e emitindo uma luz, também já foi vista pela funcionária Marisa, que só nos deu seu depoimento porque não teve dúvidas de que se tratava do mesmo fantasma. Eu vi uma figura feminina, extremamente assim, luminosa. A impressão que dá é que ela se auto-ilumina, um vestido branco, semelhante a que algumas bailarinas usam em cena, um decote arredondado, quase transparente, esvoaçante. Ela parece ser uma pessoa assim doce, leve, que desliza. Na realidade eu não vi pernas, apenas o vestido abaixo do joelho, e ela simplesmente desliza pelo local. E não foi assim um vulto, como às vezes você vê lateralmente. Eu estava de frente, ela passou pela porta, quer dizer, não foi uma coisa passageira. Eu tive minutos, assim, digamos minutos, segundos, a passagem dela deslizando pela minha frente, a pelo menos uns 3,5 metros. E isso foi num bar da galeria, durante o dia, quer dizer, com a luz do dia, próximo a uma janela, quer dizer, não tinha interferência ou reflexo nenhum de luz, e realmente não me pareceu uma pessoa assim que se assusta, quando você vê, você se arrepia, não, é uma imagem extremamente tranquila. Mas será que mais alguém viu esse fantasma passeando pelo teatro? Eu estava deitado aqui, nesse local, e tirando um sono. Aí quando eu acordei, uma mão gelada no meu rosto. Aí eu acordei assim, com aquela mão, ela assim. Eu queria falar e não conseguia, e ela então saiu. Eu levantei, quando me aproximei, já não vi mais nada. Vi assim, uma espécie de uma fumaça branca, uma coisa. A produção do programa Mistério procurou saber de quem poderia ser o fantasma da mulher loura, que também já teria sido vista cantando uma ópera e se desmaterializando em uma fonte de luz numa das dependências do teatro. Mas ninguém sabe ao certo quem foi ela. Na maioria dos casos, o fantasma representaria a vibração de uma alma que ainda não conseguiu encontrar descanso e por algum motivo está presa àquele determinado lugar. O que a história registra, sem ter provas, são relatos de pessoas que dizem testemunhar as aparições. E embora a física explique o fenômeno como uma concentração de energias vibrando através dos tempos, nunca pôde comprová-lo cientificamente. No entanto,
O que a ciência não pode ignorar é a ocorrência desses fenômenos misteriosos. Fantasmas da realidade ou da imaginação. Depois do intervalo, Fantasmas na